Ok, vamos a isto. Hoje vamos vestir o chapéu de detetive. A nossa missão? Investigar dados. E o crime que queremos evitar a todo custo é tomar uma decisão errada com base em provas que, se calhar, não são o que parecem. E é aqui que o nosso mistério começa. Sempre que olhamos para números e vemos uma diferença entre dois grupos, a grande questão é: essa diferença é real? Ou será que é apenas uma coincidência, por acaso? Vamos abrir o nosso fecheiro do caso. Imaginem isto. Dois grupos de consumidores avaliam um produto. O grupo B, que trabalhou com duas agências de marketing, deu uma nota um pouco mais alta. A pergunta de 1 milhão de euros é: foi a segunda agência que fez a diferença ou esta pequena variação é só ruído estatístico? Resolver isto tem consequências bem reais. Pode poupar imenso dinheiro a uma empresa. Em qualquer investigação de dados que se preze, há sempre um suspeito principal que temos de eliminar primeiro: o acaso. Em estatística tem um nome mais técnico: erro amostral. Basicamente é a ideia de que a diferença que estamos a ver talvez exista só porque calhou escolhermos aquelas pessoas para a nossa amostra e não porque a diferença seja real para toda a gente. Para começar a investigação, os detetives procuram uma pista fundamental. A cena do crime está em ordem? Nos dados, essa ordem chama-se distribuição normal. É aquele padrão clássico em forma de sino. Temos de saber se os nossos dados seguem este padrão antes de podermos usar as nossas ferramentas de análise mais poderosas. E isto é mesmo crucial. Esta curva em sino não é só um conceito abstrato da matemática. É um padrão que aparece em todo lado na natureza. Por isso, verificar se os nossos dados se comportam assim é o ponto de partida de qualquer boa investigação. A nossa investigação vai ter duas fases bem claras. Primeiro, a inspeção visual. Pensem nisto como recolher os depoimentos das testemunhas. E depois avançamos para os testes estatísticos, que são, no fundo, a análise forense, as provas concretas. Olhar para gráficos como histogramas ou box plots dá-nos logo uma primeira impressão. Um histograma deve parecer-se com um sino. Um gráfico QQ deve mostrar os pontinhos todos alinhados numa reta. Mas, tal como as testemunhas, os nossos olhos também nos podem enganar. E é isso mesmo. Uma primeira impressão não serve para fechar um caso. Precisamos de algo mais rigoroso, mais científico, provas irrefutáveis. E é aqui que a análise forense, ou seja, os testes estatísticos, entra em cena. Para este trabalho temos dois kits forenses principais. O teste de Shapiro-Wilks é a nossa ferramenta de precisão para amostras pequenas. Para investigações maiores, com mais dados, usamos o teste de Kolmogorov-Smirnov. Cada um está desenhado para o tamanho específico da nossa cena do crime. Certo, temos as ferramentas, mas como é que elas nos dão uma resposta clara? Como é que passamos de cálculos e gráficos para um simples sim, os dados são normais ou não, não são? A resposta está toda concentrada numa única peça de evidência. Todo o resultado do teste resume-se a um número, um só número que decide o caso, o famoso valor P. E este é o número mágico, 0,05. É o nosso limiar, a nossa linha na areia. É contra este número que comparamos a nossa prova, o nosso valor P, para tomar uma decisão. E a regra é surpreendentemente simples. Se o valor P for maior que 0,05, temos luz verde. Significa que os dados parecem normais, o nosso suspeito está a comportar-se como esperado. Agora, se o valor P for igual ou menor que 0,05, aí temos um sinal vermelho. É um alerta, os nossos dados não estão a seguir o padrão normal. Mas atenção, o ponto mais importante é este. Este verdito não é o fim da investigação. Pelo contrário, é algo que nos diz exatamente qual o conjunto de ferramentas avançadas que podemos e devemos usar para resolver o caso. É assim, se os dados forem normais, podemos usar os testes paramétricos. Pensem neles como o bisturi de um cirurgião. Incrivelmente potentes e precisos, mas só funcionam nas condições certas. Se os dados não forem normais, usamos os testes não paramétricos. São como um canivete suíço. Super versáteis e seguros, mas não têm a mesma potência. E é aqui que a porca torce o rabo. Usar uma ferramenta potente como um teste paramétrico em dados que não são normais é o caminho mais curto para uma conclusão errada. É uma receita para o desastre. O resultado final da nossa análise simplesmente não será de confiança. Então, resumindo o nosso manual do bom detetive de dados, começamos com uma pergunta, o nosso caso. Verificamos se a cena do crime segue o padrão esperado. Obtemos um verdito claro com o valor P. Escolhemos a ferramenta certa para o trabalho e só então resolvemos o mistério, com total confiança no resultado. No fundo, tudo se resume a isto.
Este primeiro passo, este teste de normalidade, não é um mero detalhe técnico. É o que garante a integridade de toda a nossa investigação. É o que nos permite olhar para a resposta final e dizer: sim, eu confio nisto. E isto deixa-nos com uma última pergunta para ficarmos a pensar. No mundo real, nas empresas, na ciência, na política, quantas decisões importantes serão tomadas todos os dias com base em análises onde este primeiro passo fundamental, foi simplesmente ignorado? A resposta, se calhar, é um pouco inquietante.